Boa noite, queridos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa casa. Estamos aqui no finalzinho do nosso ano, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. E os recadinhos da casa, sempre que a gente está precisando, e agradecendo quem está nos ajudando, todos os itens básicos de uma cesta: leite em pó, café, óleo, arroz, biscoitos, feijão e sal. Né, o sal é uma coisinha que a gente às vezes tem sobrando, né? Uma latinha de molho, um pacote de macarrão, e café e leite, que está precisando de mais. Então, quem puder nos ajudar. A gente dá as boas-vindas também aos amigos da internet. E nosso site tem todas as informações que a gente precisa de todos os dias da nossa casa, palestras, passes, e que a gente possa estar abrindo o espaço também para quem quiser fazer pergunta. Nesse site é www.casadocaminhosantana.com.br. As nossas palestras só são acessadas via Internet Explorer. Não adianta entrar no Google, porque ela não pega, tá bom, gente? Então é isso. A partir de janeiro, nós vamos começar já a falar que nós vamos estar com a abertura de inscrição para os cursos de doutrina, primeiro ano. Então, quem quiser se inscrever primeiro ano, a gente está aqui. Quem já está no segundo, não precisa se inscrever, tá bom? Então, vamos, queridos, fechar nossos olhinhos por alguns instantes. Bem-vindas nossas irmãs que chegaram. Nós vamos, então, fechar os olhos, mentalizando amorosamente esse irmão querido, o Mestre Jesus. E vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa. Agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pelo dia. Obrigada, meu Pai, porque nos oferece tanto. E nós estamos aqui em aprendizado. E que toda energia que esta casa oferece, através de amigos tão amorosos que nos recebem desde que aqui chegamos, fica ao nosso lado, nos ajudando desde o momento que a gente adentra esta casa. Que possamos sentir as vibrações amorosas desses irmãos, acalmando o nosso coração, acalmando a nossa mente. E nesse instante, queridos, voltando os nossos pensamentos agora para o que a gente vai ouvir, que a gente possa sentir através das palavras do nosso companheiro, que amorosamente vai nos dissertar, que a gente possa deixar entrar em nós tudo aquilo que a gente ouvir, que a gente possa refletir e que ela possa nos ajudar nos nossos dias. Aproveitando, queridos, não porque é final de ano, mas aproveitar cada dia que a gente acorda, cada dia que a gente amanhece. Agradecer, Pai, porque é a nova oportunidade do dia. Não adianta muito a gente fazer promessas mirabolantes que nós não cumprimos nunca, mas que a gente possa cada dia, quando acordar, fazer uma proposta de paz conosco mesmo e de nos ajudar aqueles que estão à nossa volta. Então é isso que significa, queridos, o final de um novo ciclo. É um novo ciclo que inicia todo dia que nós amanhecemos. Obrigada, Senhor. Esteja conosco nesta noite, abençoando a cada um que aqui chega, abençoando aqueles que estão em tratamento, que também vêm buscar o auxílio, que é voltado para os nossos jovens da dependência, da depressão, que todos sejam acolhidos amorosamente pelo teu amor. Que as bênçãos do Pai recaiam sobre cada um de nós. Que assim seja. E que recaia sobre o nosso companheiro, Rodai. Vai falar começar de novo e vamos começar tudo de novo. Bem-vindo, querido, seja feliz. Boa noite a todos. E assim, a partir desse instante, juntos, vamos elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e entender que nesses breves minutos que estaremos juntos, é preciso que, nessa elevação de pensamentos, a espiritualidade vai nos acolher e estaremos mais seguros, mais confiantes, para poder refletir, para poder comparar, observar e, acima de tudo, procurar pôr em prática e, desde já, planejar o próximo ano, né? Que o tema é propício, começar de novo, da redação do Momento Espírita, com base no livro Repositório de Sabedoria, e o livro é Tempo
o despertador de almas, né? Tempo, o despertador de almas. Também bastante sugestivo, né? Que somente o tempo para poder trazer, esclarecer, para educar, corrigir, né? O tempo é um mestre. Mas, através da vontade divina, e nós, como seus filhos, de Deus, acima de tudo, podemos, a cada dia, né, a cada recomeço, ter oportunidades e aproveitá-las. O que importa é aproveitar as oportunidades. Então, daqui a alguns dias, nós estaremos já em um novo ano. E cheio de esperanças, propostas das mais diversas, né? Planejamentos aos milhares, metas a serem cumpridas para 2016 ou, né, perseguidas em 2016. Muitas dessas metas nós sabemos que são metas materiais. Alguns almejam iniciar numa universidade para conquistar uma profissão, outros conquistar a casa tão sonhada, o carro tão desejado, né, do ano, uma situação financeira mais equilibrada. Outros procurarão, né, que haja paz, haja harmonia, politicamente haja mais entendimento, conciliação. Então, o novo ano sempre traz esperanças renovadas. E também, na passagem do ano, é um momento de confraternização, de alegria. Preparamos ali a nossa ceia, nos colocamos receptivos, chamamos parentes, amigos, nos predispomos ao perdão, né? À fraternidade, à solidariedade. Momento muito importante realmente, porque visto pela espiritualidade, é uma grande oportunidade que temos de conciliar com os nossos desafetos. E quem não os tem, né? Temos desafetos na família, no trabalho, nas escolas, onde o homem se coloca, ele vai encontrar amigos e vai encontrar desafetos. Vai encontrar a paz e vai encontrar a desarmonia. Então vamos aproveitar esse momento assim mágico, entre aspas, para que a gente possa ceder, né? Entender que nós somos criaturas falíveis, nós cometemos erros, nós também acusamos, nós também apontamos o dedo em riste, nós ofendemos, mas também somos ofendidos. E desta forma, como a balança pode pender para ambos os lados, como filhos de Deus, irmãos uns dos outros, aproveitaremos para nos unirmos, nos confraternizarmos e, acima de tudo, perdoar, né? Como já foi falado. Então, as rogativas em geral são para que tenhamos um ano com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender e muito dinheiro no bolso. Ora, imagine aquelas criaturas mais materialistas, com muita saúde, muito dinheiro no bolso, o que ocorrerá na véspera e no ano seguinte, no dia seguinte? Com certeza vai fartar-se, a farra correrá solta, né? É normal, porque as criaturas ainda não entendem, né, que às vezes o desgaste das energias físicas podem comprometer o nosso espírito, né? Mas como ainda não sabemos das coisas espirituais, como temos dúvida da nossa origem, né, divina, como ainda vacilamos e somos medrosos, inseguros, com certeza. E como achamos que um pouco de desgaste não faz mal a ninguém, com certeza nós vamos, com saúde e um pouco de dinheiro no bolso, ou um pouco mais de dívida no próximo ano, vamos gastar à vontade, né? Mas se Deus nos dá a saúde, o que normalmente ocorre é que tratamos logo de acabar com ela, em nome das festas, seja com os excessos na alimentação, bebidas alcoólicas, como tabaco e outras drogas não menos prejudiciais à nossa saúde. Então, os excessos, nesta passagem de ano, podem sim comprometer a nossa saúde. E a imprudência, né, nas viagens, principalmente aqueles que conduzem os seus veículos, podem trazer tragédias para as famílias, né? Então vamos
pensar positivamente, desejar e aproveitar a saúde que temos, e ao longo da viagem que faremos, né, que possamos observar a natureza, que possamos colocar em dia, né, a nossa conversa, que possamos no trajeto idealizar um novo ciclo com esperança, com harmonia, com alegria, né, com confiança, com aquela vontade de decidir, de agir, com aquela nossa capacidade de trabalhar, né? Vamos esquecer as ociosidades, vamos arregaçar as mangas e fazer o melhor, mas ao longo desses momentos, dessa passagem, já providenciar tudo isso, né? Ora, não nos demos conta de que nossa saúde depende de nós. Dessa forma, se quisermos um bom ano, teremos de fazer a nossa parte. Óbvio que tudo depende de nós, 100%. E com isso, não podemos esquecer que tem coisas que dependemos do nosso próximo, né? Somos os autores, os arquitetos, os artífices de nossos destinos. Mas não nos esqueçamos que os nossos irmãos de luta também dependem de nós e nós dependemos dele, né? Isso faz lembrar uma passagem que nós lemos no livro do Conde Rochester. O livro chama-se Chanceler de Ferro e trata da história de José do Egito. O faraó teve um sonho. Neste sonho ele viu 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e chamou os sábios, né, do seu reino para poder dar a ele uma explicação acerca deste sonho. Então, entre os diversos que ali se apresentaram, muitos não conseguiram decifrar o sonho do faraó. E eis que entre os hebreus havia um homem chamado José. E José, um desses hebreus que já tinha aí a mediunidade, o dom da profecia, tendo sido chamado também entre aqueles, ele desvendou, né, o sonho do rei, ou do faraó. E disse ao faraó que haveria 7 anos de fartura, de fertilidade, né, de bonança, e que o faraó deveria encher os seus armazéns, os seus silos, com trigo, cevada, enfim, com alimento, para que após, né, num período de 7 anos de miséria, devido à seca do delta do Nilo, pudesse ali depois, pelo menos, ter o suficiente para comer, né, e não morrerem de fome. E o faraó, muito sábio, acatou, né, a orientação de José, chamado José do Egito, ou Chanceler de Ferro, né, que depois ele se tornou um secretário do faraó. Ora, da mesma forma, com a mesma prudência, nós temos que ter para a nossa vida. No nosso planejamento, neste ano que se inicia, ou aquele que já idealizamos, vamos pôr planos para as coisas materiais. Sim, é importante. O estudo, a família, né, a profissão. Temos que tecer, pelo menos num curto período de tempo, objetivos, metas e ações para que a gente possa ter um ano realmente sem grandes surpresas e corrigir os desvios, né? Mas neste plano material que nós vamos fazer, que é o primeiro que nos toca, não devemos esquecer o plano espiritual, o plano moral, o plano, né, que nos conduzirá a uma vida feliz desde já. Então, como a Sandra colocou para nós aqui na casa, nós temos o curso do primeiro ano da escola doutrinária e devemos pôr nesse plano 1 horinha, 2 horinhas na semana para estudar a doutrina espírita, porque é ela que vai dar o alimento intelectual para compreendermos a nossa origem. E esse alimento, essa informação, esse material, permitirá aumentar em nós a confiança em Deus, a confiança em nós, acima de tudo, né? Para aumentar a nossa autoestima, sermos colaboradores com a espiritualidade, fazendo a nossa parte e trabalhando sempre para que nós e o nosso semelhante
realmente possa estar mais confortável, né? Ora, se pararmos para analisar o que significa a passagem do ano, perceberemos que nada se modifica externamente. Tudo continua sendo como na véspera. Lógico, exceto as contingências, mas a passagem de 31 para o dia 1º não ocorrerá mudanças, né, significativas, exceto aquelas que estão fora de nosso controle, né? Como um acidente, uma morte abrupta, né? Ganhar na Mega Sena da virada e assim por diante, né? São coisas que a gente não tem uma previsão. Mas a nossa falta de saúde permanecerá, a nossa falta de recursos econômicos e financeiros continuarão, aqueles que estão planejando os crimes continuarão planejando os crimes, né? Nós, se estamos tristes, deprimidos, continuaremos, porque se não buscarmos uma saída para isso, né? Se nós estamos felizes, alegres, a nossa felicidade, a nossa alegria aumentará ainda mais, né? Então tudo continua como na véspera. E assim, como já queremos um ano feliz, na medida do possível, vamos fazer a nossa parte da melhor forma possível, né? Podemos estar enfraquecidos pelas lutas de 2015, que foi um ano realmente complicado, né? Economicamente falando, politicamente, socialmente, né? Foi um ano, e mundialmente, né? Foi um ano cheio de misérias, de escândalos, de mortes trágicas, né? Mas também de coisas boas, né? Quanta novidade, quanta descoberta aí na ciência, aí as naves se aproximando de outros planetas, né? Outros astros, trazendo informação importante para o homem entender a sua origem, a ciência aí trazendo novidades, né? A tecnologia no campo da informação, né? E assim por diante. Então, o ano que se findou teve coisas ruins, sim, mas teve coisas boas, teve coisas positivas, saudáveis. Não podemos nunca deixar de entender que as dificuldades, as misérias, a dor, o sofrimento, essas questões morais que nós assistimos aí, fazem parte e servem para nos despertar para a vida verdadeira, né? Serve para nós compararmos e analisarmos a nossa origem. Por que a humanidade, ela criada por Deus, o homem inteligente, o homem que já é moralizado, por que ele comete tantos deslizes, tantos erros? Por maldade ou por ignorância? Nós sabemos que a espiritualidade diz que não é por maldade, é por ignorância, porque ainda não conhece a sua origem, não entende as leis divinas, mas está num processo evolutivo. E nesse processo evolutivo, né, erros e acertos fazem parte. Então, tudo que vemos que de alguma forma choca-nos está previsto por Jesus, né? É necessário que venha escândalos, mas ai daquele por quem venham os escândalos, né? Então, os homens que estão aí subtraindo os recursos em prol de si mesmo, com certeza serão aqueles que virão numa situação de miséria para poder, experimentando a escassez, possam dar valor e também usar os recursos de Deus para o bem, para o progresso da humanidade. Poderemos assim construir um bom ano, ou um ano bom, a partir da nossa reforma moral, repensando os nossos valores, corrigindo os nossos passos, dando uma nova direção à nossa estrada particular. Coisa interessante, né? Assim como planejamos na empresa, assim como planejamos a nossa vida particular, podemos, nessa nossa vida particular, planejar as nossas ações morais. E dentro da nossa reforma íntima, ou seja, nesse plano de atingirmos a nossa pureza ou a nossa elevação espiritual, ou conquistar virtudes, com certeza haverá muitos momentos que nós vacilaremos, cairemos,
né? Muitas vezes a nossa vaidade, o nosso egoísmo falará mais alto. Mas temos que entender e conhecer essas nossas emoções. E conhecendo-as, trabalhando-as, a gente muda. Não é você se fazer de fingido, de que não somos, que não temos o egoísmo, não temos a vaidade, não temos o orgulho, não temos sensualidade, não somos ainda viciosos em alguns pontos. Não, nós temos que conhecer que temos tudo isso em nós, que a nossa natureza humana, né, traz essas paixões todas, através da nossa evolução, desde o reino mineral até o reino que nós já estamos, e nós temos que lutar contra a nossa natureza animal, para que a nossa natureza espiritual saia mais purificada, mais fortalecida. Por isso que nós temos que conhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos. Aliás, quando nós falamos em sentimentos, entendemos coisas boas. Quando nós falamos emoções, sempre pensamos energias ou situações negativas. Mas não. A paixão, ela é importante, ela é útil, porque a paixão dirigida com equilíbrio a objetivos nobres traz grandes conquistas. Mas a paixão, né, trabalhada no sentido negativo ou pejorativo, também traz consequências prejudiciais à nossa saúde, né? Saúde física e saúde espiritual. E pode atrasar o nosso progresso espiritual. Porque o progresso material, ora, o homem quer, ele conquista. Mas o homem quer, ele conquista as coisas espirituais. Ok? Então, sem pensarmos um pouco mais nas pessoas que convivem conosco, se abrirmos os olhos para ver quanta dor nos rodeia, se colocarmos nossas mãos no trabalho de construção de um mundo melhor, conquistaremos um dia a felicidade que tanto almejamos. Ora, aí colocamos uma questão: como mudar o mundo se o mundo está aí cheio de problema, né? Individualmente, se fizermos a nossa parte, coletivamente o mundo melhora. Mas isso não ocorre da noite para o dia. Quanto tempo levamos desde a concepção para chorarmos, abrirmos as nossas vistas na matéria? São 39 semanas, né? Aproximadamente, desde a concepção até o nascimento. E a natureza é tão sábia que ali ela repassa todo um processo evolutivo, né? Ora, quanto tempo o universo existe? A ciência arrisca alguns palpites. A Terra estima-se que tenha mais de 4,5 bilhões de anos. E Jesus já era o governador planetário. Ora, se ele era um espírito perfeito a ponto de construir o sistema que nós habitamos, então a evolução existe e nós não temos sequer noção de quando se iniciou. Por isso que filosoficamente Deus é. Deus cria desde todo sempre. E não temos como conceber um instante que fomos criados. Mas sabemos que fomos criados. Coisa que paradoxo, né? Mas que beleza ao mesmo tempo. O conhecimento da divindade só se fará em espírito, quando tivermos a pureza espiritual. Antes disso, podemos ter noções, podemos ter hipóteses, né? E ali o livro dos Espíritos, né, no primeiro capítulo, nos dá lá tudo que precisamos para, aqui na Terra, conhecermos um pouco de Deus, né? Mas Jesus deu o modelo principal, né, como está aqui. Se pensarmos um pouco mais nas pessoas que convivem conosco, né, e ele diz assim: só há um caminho para chegar à felicidade. Se pensarmos nas pessoas que convivem conosco e nós trabalharmos em benefício do semelhante, nós amaremos ao próximo como a nós mesmos, né? Mas Jesus, como modelo, como autoridade, como o enviado de Deus, né? Como o ungido, aquele que está revestido de autoridade, ele nos deixou um mandamento, né? Só um caminho para chegar à felicidade. E esse caminho foi mostrado por quem realmente tem autoridade, por já tê-lo trilhado. Esse alguém que nós conhecemos como Jesus de Nazaré, o Cristo.
no ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, está contido ali o que precisamos para ter a felicidade. Mas a felicidade, como está no Livro dos Espíritos, lá na introdução, ou no resumo do Livro dos Espíritos, o trabalho é o único caminho que nos leva à felicidade. Sem o trabalho, não conquistaremos a felicidade. Ora, o trabalho, junto com esta orientação do Mestre, amar a Deus, o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, o Criador, e conseguirmos amar a nós, e ao mesmo tempo conseguir amar o semelhante, que maravilha, né? O progresso e a felicidade já está se avizinhando de nós, né? Assim, Jesus nos coloca como ponto de referência, por isso recomenda que amemos o próximo como a nós mesmos nos amamos. Então precisamos ter um pouco de cuidado, porque temos que desenvolver em nós a capacidade de entender e conhecer as nossas forças, como eu citei agora há pouco, conhecer as nossas emoções e saber da qualidade de nossos sentimentos, e conhecer as nossas forças. Estou falando como homem. Existem forças ou energias espirituais que nós desconhecemos, e elas se fazem presente no momento que nós mais precisamos. Então, o homem, que ele entende a sua natureza espiritual, sabe da sua posição terrena, e ele sabe que ele não pode prejudicar o seu semelhante, amando, e tem que amar o seu semelhante, ele passa a trabalhar positivamente. Então ele conhece mais a si mesmo. Conhecendo a si mesmo, ele entende que o seu semelhante está no caminho como ele, em progresso. E aí as forças unidas amenizam-se as dificuldades, aparam-se as arestas e há o progresso mútuo. Uns mais rápidos, outros menos rápidos, mas todos atingirão o objetivo, que é a nossa pureza espiritual. E a encarnação é o meio, o caminho que nos leva a essa perfeição. Quem se ama preserva a saúde. Quem se ama não bombardeia o seu corpo com elementos nocivos, nem o espírito com a ira, a inveja, o ciúme, a maledicência e outros tantos vícios, né? Ou tantos defeitos de nosso espírito, né? Quem ama a Deus acima de todas as coisas, respeita a sua criação e suas leis, respeita seus semelhantes, porque sabe que todos somos, ou todos fomos criados por Ele, e que Ele a todos ama igualmente. Olha só que interessante a orientação do texto, né? Enfim, quem quer um ano repleto de felicidades, não tem outra saída senão construí-lo. Ora, para 2016, o que nós construímos de bom para que 2016 seja um ano alegre, feliz, um ano equilibrado, um ano mais harmonioso. Não vamos falar feliz, vamos falar harmonioso, equilibrado, né? Que as coisas estão, de alguma forma, sob o nosso controle. Se 2016 ainda cometemos muitos deslizes, então, como regra, para a nossa reforma íntima, vamos trabalhar a nossa moral. A nossa moral é fundamental, e isso representa que nós respeitemos os direitos de nosso semelhante, respeitemos as leis que estão aí, cumprindo-as, e também, né, lutando para que as leis sejam cumpridas, ou seja, os nossos direitos também temos que correr atrás deles, não podemos deixar que outros façam por nós, né? Enfim, quem quer um ano repleto de felicidades tem que construí-lo, né? Como está repetida, né? É redundante o que eu falei. E a construção de um futuro feliz depende de nós. O presente é a oportunidade, é o grande momento, é aquele algo mais que temos em mãos para uma vida melhor. O passado
passado ficou. Todas as energias do passado ficaram presentes naquele momento e foram registradas em nós. No momento que nós vivenciamos alegrias ou decepções, né? Felicidades ou infelicidades. Então, no momento que nós experimentamos as nossas emoções, elas registram em nosso corpo mais sutil, em nosso espírito, né? E relembrar agora não mudará nada o nosso passado, mas relembrar no momento os problemas, as dificuldades e as alegrias farão com que a gente tenha mais consciência, mais clareza e consigamos observar e comparar melhor e escolher sempre o lado, o caminho do bom, do bem e não o caminho do mal, né? Assim, o ano será repleto de oportunidades. Aproveitá-las bem ou mal depende exclusivamente de cada um de nós, pois as experiências da vida servem para nos dar uma nova consciência do potencial divino que existe dentro de cada um de nós. Este potencial divino que Jesus tanto fala, e todos os grandes líderes espirituais da humanidade exortam, né, e falam e relembram, está em nós. E as experiências da vida vão fazer com que a gente perceba isso e entenda isso. E o estudo da doutrina espírita, as 5 obras fundamentais, facilitará esse conhecimento, facilitará esta compreensão. Não que vai tirar de nós os problemas, as dificuldades, não, mas farão com que, conhecendo a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, a gente consiga suportar, obediente, resignadamente e com muito mais clareza de raciocínio e com muito mais vontade, né? Porque a caridade já estará fazendo parte de nossas ações para poder progredir, né? Assim, o dia de hoje logo passará e o chamaremos ontem, como o amanhã será em breve hoje, que se tornará ontem igualmente. E assim que nos demos conta, estaremos logo chamando este ano que se inicia de ano passado. E assim sucessivamente. Que todos possamos aproveitar muito bem o tesouro dos minutos na construção do amanhã feliz que desejamos, pois a eternidade é feita de segundos e vamos dar graças a Deus pelas oportunidades que Ele nos concede de poder começar de novo. Graças a Deus, né? Então, gente, agora é hora de vocês se comunicar um pouco, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação a respeito do começar de novo. Ninguém quer falar? Tá tudo bom que a gente esquece algumas coisas e vem os ganchos, né? A gente fala, Como vocês estão pensando, eu me lembrei que antes de vir para cá eu li um trecho na internet, né, a respeito do começar de novo, ou um ano novo, né, na visão espiritual. E o autor espiritual é Emmanuel, através da psicografia de Chico. O que está no texto foi o que Emmanuel comentou, né, com outras palavras, mas igualmente. Mas ele pede uma coisa fundamental para nós, que enquanto estamos a caminho, que nós perdoemos os nossos desafetos, como eu citei, né? Então, esse é um convite da espiritualidade, que a gente consiga amar mais o nosso semelhante, que a gente consiga realmente perdoar, que a gente consiga ser indulgente, tolerante, que nós consigamos ser pacientes, né? E não arvorados assim em tudo, querendo aproveitar de uma forma excessiva todos os instantes para destruir o nosso corpo. Não. Vamos aproveitar excessivamente todos os instantes para construir em nós, né, os valores espirituais. Ninguém mais quer fazer nada? E a gente lembra dos dias que a gente vai vivenciar, né, no próximo ano. Existe muito temor, né, das pessoas referente à transição, aquelas coisas todas, né? E as pessoas já entram no ano com esse negativismo. Né? A gente poderia estar fazendo agora, como o André Luiz fala, né, o Emmanuel, lembrar que a prece para ajudar o planeta nessa transição, a gente vai demorar para chegar lá, mas como se fecha um ciclo, né, de dias, né, do calendário, a gente começa a aproveitar, lembrando
que para entrar no ano novo, não preciso da Mônica ficar, né, se melhorando, eu preciso melhorar a mim primeiro. Sim, com certeza. Né? Porque eu melhorando a mim, eu posso ajudar na melhora dos outros também. Então as pessoas ficam esperando que o outro faça um movimento, né? E ninguém faz movimento em si, de dentro para fora, né? Aí é complicado. É verdade. É interessante porque esse movimento, essa ação é nossa, inicia em nós. Nós não podemos esperar realmente o nosso semelhante fazer isso. O progresso que o planeta alcançou, o progresso intelectual, o mesmo progresso moral que nós alcançamos, foi porque nós tivemos a ação. Alguém teve a ação inicial, mas nós tivemos a ação. Com certeza, se nós não tivéssemos tido ação, nós não estaríamos no estágio que nós nos encontramos. Óbvio que a mãozinha da espiritualidade, né, ou a mão grande da espiritualidade sempre existiu. Porque nós, estando na vida espiritual, nós vamos lembrar dos nossos entes queridos que aqui ficaram e vamos ajudá-los. Da mesma forma que a espiritualidade, enquanto estamos aqui, nos ajuda. Né? Mas é preciso que o homem queira mudar o que está aí. E ele querendo mudar, ele agindo, as coisas mudam. Mas sem amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, fica mais difícil, né? Fica quase impossível, porque falta-nos a esperança. A esperança, por incrível que pareça, é a maior energia que temos para reverter as coisas. Se fosse assim, um nordestino lá na Caatinga não conseguiria viver tantos anos, né? Nós aqui em São Paulo, em outros países, essa mudança que está havendo aí lá na Síria, em decorrência das guerras civis ou guerras provocadas, não importa, essa mudança, esse êxodo, né, populacional, são tudo busca que o Espírito faz de uma vida melhor e vai de encontro a outras criaturas que vão ajudá-lo ao progresso. E eles ajudarão também nesse progresso. Então, o novo ano é isso. É a esperança que guardamos em nossos corações e que a vida vale a pena viver e ser vivida, né? Obrigado a todos. Um bom ano novo, repleto de saúde e felicidade. Bom, o Rudai vai ficar aí mais um pouquinho, quem quiser conversar com ele, tá bem? Então, nós vamos apagar a luz agora, né? Nós vamos buscar nesse instante. A gente sabe que, como o Rudai falou, o começar de novo, como a gente falou também no começo, é sempre o início, né? De quando a gente aprende um pouquinho da doutrina, a gente aprende que essa renovação depende só de nós. Essa paz que a gente busca tanto, ela começa em nós. Então, a gente precisa começar a trabalhar com isso. A gente ouve muitas notícias ruins, a gente dá ênfase às coisas ruins, né? Esse burburinho que há nas ruas, de todo mundo fazendo, é válido, mas a gente tem que começar a trabalhar, que a gente já conhece um pouquinho da espiritualidade, a gente já conhece um pouco desses trabalhos que a espiritualidade faz no nosso planeta. Depende um pouco de nós também mudarmos esse panorama, trazendo um pouco mais de otimismo, mais de alegria, não sermos omissos em relação a nada, mas trabalharmos sem fazer com que essa coisa seja muito pesada, muito ruim, para que nosso planeta também possa ter essa paz que a gente busca tanto. Então, vamos nesse instante, queridos, buscar o mestre da paz, que é a paz do Cristo, né, que a gente fala sempre. Essa paz está no Cristo, e Ele que traz para nós essa paz. Então, cabe a cada um de nós buscar nesse instante, voltar seu pensamento para dentro de si, fechar os olhinhos por alguns instantes, respirar profundamente, buscando levar para dentro de nós um oxigênio novo. E quando a gente expira, a gente coloca para fora aquilo que está nos incomodando, situações difíceis, lá que está maltratando o nosso coração, a nossa mente. Então, esse é o momento de a gente refletir, de a gente buscar dentro da gente as potencialidades que nós já trazemos dentro de nós. Somos espíritos milenares e carregamos em nós as nossas bagagens. Temos que responder por cada uma delas, sim. Mas nós temos o apoio de tantos companheiros, temos tantos amigos que estão ao nosso lado sempre. E a gente se esquece de buscar esses amigos para que nos dê essa força, nos dê a ajuda para que a gente possa caminhar um pouco mais leve, mais tranquilos. E nesse instante, Senhor, nós queremos levar o nosso pensamento de amor, trazendo para dentro de nós, colocando para fora esse sentimento, para que ele seja levado aos recantos mais escuros desse planeta,
onde há guerra, onde há dor, onde há desespero, onde há essas catástrofes tão grandes. Nós pedimos, Pai, que essa luz chegue até o coração de cada um desses irmãos, levando a eles o conforto, o refrigério das suas almas, o conforto das suas esperanças, para que eles possam sentir a Tua presença, que nesse instante, através de amigos tão amorosos, os abraçam e os envolve com todo esse amor que o Pai nos oferece. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram enfermos, nos hospitais, nas casas de saúde, nos prontos-socorros, mas vibrar principalmente por aqueles que são enfermos da alma, que é muito mais difícil do que as dores do corpo. Esses enfermos da alma que cometem tantas atrocidades ainda. Que, Pai, nós pedimos por cada um deles, porque são nossos irmãos, e sabemos também que está dentro deles a Tua semente de amor e de luz. Que possamos envolvê-los nesse instante com esse amor do nosso Jesus. Vamos vibrar por todas aquelas crianças que estão nas ruas pedindo, se prostituindo, se drogando, para esquecer a fome, a dor que sentem. Vamos vibrar pelos seus pais para que eles possam encontrar um caminho. Vamos pedir, Jesus, por todos esses nossos irmãozinhos. Como diz o nosso irmão, a gente leu nesses dias no Livro dos Espíritos, os mais fortes estão aqui para amparar os mais fracos. E é isso que nós precisamos lembrar, sempre quando a gente vê um irmão jogado na calçada. É aquele irmão que precisa do nosso conforto, da nossa esperança, do nosso carinho, do nosso sorriso, quando nós não pudermos dar nada a eles. Vamos lembrar, queridos, que nós somos aqui aqueles companheiros que estão sendo já trabalhados, para que amanhã possam ser também esses anjos de luz que vão para as ruas ajudar esses companheiros tão sofridos. Abençoa, Senhor, a cada um que se encontra presente no nosso pensamento nesse instante. Aquele irmãozinho que está em nosso lar, necessitado do nosso conforto, do nosso amor. Que eles sejam amparados por Tua luz. E voltando à nossa sala, vamos vibrar uns pelos outros, envolvendo-nos a todos nessa luz intensa de amor que vem do alto. Dessa luz que cai do alto em forma de energias, de fortalecimento e de paz. Obrigada, meus irmãos. Obrigada, irmãos queridos que aqui se encontram, ajudando e amparando a cada um desses enfermos que aqui se encontram. Que essa luz de amor seja levada em nossos corações e que ela se estenda por todos os dias desse novo ano. Que possamos ter paz, para que essa paz nós possamos levar a todos aqueles que chegarem até nós. Que possamos levar dentro de nós todo esse amor que recebemos desse irmão tão querido e que ela possa, fortalecida, semeando essa energia, que a gente possa oferecer esse amor àqueles que chegarem até nós. Obrigada, Pai. Obrigada, irmãos queridos. E que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Obrigada por mais esse ano que se finda. E nos ajuda, Senhor, nos dê força, para que comecemos esse novo ano com a Tua paz e o Teu amor. Que assim seja. Graças a Deus.